Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje, eu senti a necessidade de fazer alguns exercícios de risco para que você consiga fazer o seu próprio risco sem tanta preocupação. Eu tenho sentido isso no retorno das aulas com o grupo NCI. Como eu sempre falo aqui nesse canal, tem um grupo do NCI que eu acompanho através do WhatsApp. E pelo WhatsApp eu tenho o retorno dessas aulas, né? Se elas estão gostando, se está indo bem, se estão conseguindo. E o que eu noto é que os bordados estão cada vez mais bonitos, mas elas ainda têm muita dificuldade em fazer o próprio risco. Então hoje, até eu tive esses dias um pequeno workshop em que eu participei, e lá nesse workshop, que era inclusive a respeito de desenho, pela internet, eu vi que é muito usado esses exercícios para treinar um pouco a mão, né? Então hoje eu vou até seguindo um pouco esse exemplo que eu tive nesse workshop, eu vou fazer aqui alguns exercícios, tá? E depois na próxima a gente continua com a sequência daquele trabalho que foi iniciado e que ainda precisa ser feito as folhagens. Até uma folhinha que eu vou colocar aqui como exercício vai ser usada na próxima atividade. Então, também lembrando que nós estamos utilizando aquilo que a gente tem em casa. Eu não peço materiais muito sofisticados, até mesmo a régua, né? Que eu hoje mesmo vou utilizar aqui a lixa de unha, porque eu sei que nem todas as pessoas que assistem têm uma régua em casa, porque não está na escola, porque não teve necessidade, por mil motivos, tá bom? O papel também sempre indico um papel reciclado, porque às vezes a gente tem aquele exame que a gente fez e não serve mais, já passou muito da data, a gente não vai usar mais, ou algum outro papel que a gente tem em casa e a gente aproveita ele para fazer o nosso trabalho, nossos treinos, testes e tudo mais. E, e com isso a gente não fica se prendendo a ter uma folha específica para fazer o nosso trabalho, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou riscar aqui algumas linhas, vou deixar o espaço, como eu não tenho como medir, que aqui é uma lixa, né? Vou fazer a primeira linha e eu vou me basear aqui pelos dedos. Então, deixa eu até abaixar aqui a folha, olha só. Se eu coloco aqui do lado 4 dedos e marco aqui um pontinho, esse aqui é onde eu vou ligar a lixa com o outro lado. Eu venho aqui do mesmo jeito, coloco meus mesmos 4 dedos, que tem a mesma largura do outro lado, faço outro pinguinho aqui e agora eu vou unir esses pontos. Opa. Tá, até deu uma tremidinha ali, que eu tô com uma almofada de apoio aqui embaixo e ela mexeu. Mas tudo bem. É só para ter uma ideia, tá? A gente vai fazer algumas linhas aqui, nem saiu muito preciso, mas a gente não tá muito preocupado com isso hoje, não. Tá bom? Então, se quiser fazer muito bonitinho, pode fazer. Se não, também é uma atividade de relaxamento, tá?
Vamos fazer várias linhas, umas mais largas do que as outras. Se tiver também aquele papel reciclado, que eu sempre falo aqui, que eu adoro, que é o papel da aveia, a caixinha, né? A caixinha da aveia, a caixinha de algum outro cereal ou de alguma outra coisa que a gente tenha. Quando é época de Natal, eu uso muito a caixinha do Panetone. Mas a gente pode utilizar qualquer caixinha, até a caixa do sapato, dependendo do tipo da caixa. Que ela tem que ser aquele papelão mais fino. Ela é ótima para a gente fazer os nossos riscos e moldes, tá? Para iniciarmos o nosso exercício, depois de fazermos a linha, nós vamos posicionar bem aqui. Começar com um exercício muito simples, que é uma meia-lua praticamente. Só para soltar a nossa mão um pouco, tá? Olha. Marca um pontinho aqui em cima, o outro aqui embaixo, só pra gente ter uma ideia de direção. E aí a gente vem ligando esses dois pontos, mas de forma curva. Dá um espaço também. Não é no primeiro que fica bonito, que fica muito arredondado, mas isso daqui é um exercício. Às vezes sai mais fininho, não tem problema. É só pra gente realmente soltar um pouco a nossa mão. Tá? Aí a gente vai fazendo isso até... Ou faz uma linha, ou faz duas. Vocês que sabem como que tá o tempo aí disponível para fazer esse exercício, tá bom? Depois que fez alguns a gente pode... Vamos fazer na outra linha aqui. Vou até deixar as bolinhas aqui sem se encontrarem, tá? Ó, coloquei aqui, coloquei fora desse que já tá pronto. De novo, fazer Agora a gente vai fechar. Agora a gente já fez de um lado bastante, agora a gente vai... Mesma coisa, né? Se quiser também fazer sem os pinguinhos, pode fazer, tá? Mas é só para ter uma noção realmente de distância, de direção. Agora a gente vai fechar. Eu fiz um lado, agora eu vou fazer o outro. Se você quer fazer um desenho desse maior, é só você aumentar a largura das linhas. Tá? Olha só, como que não sai perfeito. Tem que treinar bastante. Para poder ficar bem bonitinho, tá? Depois que vocês fizerem aqui alguns desses, eu vou passar alguns exemplos aqui pra gente ter bastante treino. E isso não é para fazer só hoje, é para sentir
para fazer até a hora que sentir que realmente a mão tá mais firme, tá? Que a gente já pode começar a criar os nossos desenhos. Eu vou fazer um pinguinho aqui e o outro um pouquinho antes. Aliás, vamos fazer reto por enquanto, depois a gente faz desse jeito tortinho. Aí a gente vai ligar esse aqui, esses dois pontos, só que dessa vez a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. No meio, mais ou menos na metade do espaço que eu tenho, eu vou fazer ele arredondadinho. Quando chegar aqui na metade, eu vou vindo, já fechando aqui o círculo, para acabar mais afunilado no meio. Vocês já vão ver, olha. Tá? Aí, esse, para treinar mais, eu posso fazer vários, Olha só, quando a gente se concentra mais também, a linha fica diferente. Se você tiver lápis, eu aconselho a fazer esses primeiros riscos a lápis. Mas se não tiver também, tudo bem, já vai direto à caneta. É porque assim, por exemplo, eu vou escolher aqui depois alguns que eu achei que o risco ficou melhor e vou passar a caneta por cima. Porque aí eu tô treinando duas vezes. Tá ficando quase como um pontinho de interrogação, né? Mas tá ótimo, tá? É só pra gente ir soltando aqui. Vou fazer agora sem linha nenhuma. Ó, uns mais redondinho, outros mais retinho. Tá bom? Podem ir fazendo desse jeito. Agora eu vou fazer na linha de baixo, utilizando essa voltinha aqui para fazer uma folha. De um lado ele vai ser arredondado. Deixa eu pegar uma luz aqui, né? E do outro vai ser desse último exercício que a gente fez. Até a metade arredondado, depois ele vai afunilando. Olha só, já tá melhorando, né? A primeira não fica lá grande coisa, mas depois vai melhorando. Tá? Eu acho que se você for fazendo por etapa como eu tô mostrando, vai facilitar um pouco.
do que você ir direto para esse modelinho aqui. Eu gosto muito de fazer folhas. Às vezes, para ensinar, eu utilizo um modelo mais simples, que é parecido com esse daqui, ó. Mas quando eu vou fazer as minhas peças, eu gosto de fazer mais desse formato aqui, né? Desse, olha só. Vou até fazer aqui um risquinho. Olha, aqui. Até para quem usa para fazer risco de pintura, fica legal também. Mas se for fazer de bordado, olha só como que ela já fica legal, né? Fazer aqui dentro também. Depois vocês podem fazer esse aqui que eu tô fazendo também, tá? Ele não é um risco reto, ele é levemente curvilíneo. Tá? Mas vamos nos focar não na parte de dentro agora, mas nessa de fora, que a gente ainda tá pegando aqui um pouco dessa firmeza. Tá? Olha só, um sai mais arredondado, o outro já quase criou uma quina aqui, mas é normal. E aí eu vou falar por que que é importante esse papel mais fino que eu falei da cozinha. Porque o papel mais fino, eu consigo fazer o mesmo risco e depois eu recorto ele, criando um molde para poder passar pro tecido com facilidade. Vou fazer mais uma linha. E mais o modelo de uma pétala, que nós já tivemos numa outra aula. Se não me engano, é na aula 25, número 25. Mas eu sei que tem ainda muita gente com dificuldade em fazer essa pétala. Então, eu resolvi fazer também utilizando as linhas aqui para facilitar um pouco, tá? Vamos usar primeiro essa do espaço maior. Agora sim, agora eu vou querer entortar um pouquinho isso daqui. Ó, daqui, do ponto mais alto, eu venho pra trás no início aqui da folha. Agora que a mão já tá bem solta, eu vou puxar daqui pra cá, fazendo uma espécie de S, como eu fiz aqui, ó. Aqui não ficou tão S, né? A letra S. Nesse daqui, olha só. É um lado arredondadinho, outro lado mais reto. Olha só. Acho que dá pra ver, né? Agora, a gente vai fazer dois. Um a gente já fez, vamos fazer o segundo risco fechando, partindo do mesmo ponto. Olha só. De novo. Dá um espaço, tanto embaixo quanto em cima. O de baixo eu não vou nem marcar para a mão ficar bem leve, bem livre. O segundo risco, a gente só cuida aqui em cima, ele tem que ficar mais afuniladinho. E vamos deixar um espaço de largura. Depois ele vai afunilando de novo, até o meu não saiu tão afunilado aqui embaixo.
tá? Vamos fazer vários desse. Pessoal do NCI, eu gostaria também de ver, se vocês puderem me mostrar pelo WhatsApp também a folha de exercício, tá bom? Eu acho importante essa participação para eu ver se vocês, como que vocês estão aí se organizando. Estão tendo tempo de praticar também, tá? Então, esse aqui, eu achei bem legal fazer esse exercício aqui. Eu fiz bastante também, até auxiliou num risco que eu fiz, eu vou mostrar aqui. Olha só o trabalho que tá em andamento aqui, que a gente tá fazendo. A gente já fez as 3 flores, eu até perguntei se vocês querem ter outros modelos de flores, mas aí eu vi a dificuldade do risco, né? Essa folhinha em S, que eu acabei de mostrar aqui no papel, foi desta maneira que eu fiz. Eu tracei os caules da flor aqui, né, que são esses aqui. Também numa leveza, olha só, vindo aqui, ó, com a mão bem leve, não fazendo aquele ponto, aquele retinho, como a gente fazia quando era criança, né? Fazia uma florzinha, fazia o capinho bem retinho. Não, esse daqui, para ficar um pouco mais leve, que eu brinco até que o vento tá levando, tá balançando a flor, a gente faz levemente aqui, ó, curvilíneo, tá bom? Esse daqui, ó, é a mesma coisa, ó, o mesmo exercício que eu acabei de passar, tá? Alguns ficam mais evidentes aqui, como se fosse o S que eu falei, olha só, né? Outros não. Mas, ó, funilou um pouquinho aqui no meio. Esse aqui eu acabei grudando no caule, mas vai ficar legal também. Olha esse, tá? É o mesmo modelinho de folha. Esse aqui a gente vai bordar junto na próxima aula. Tanto um quanto o outro. O caule e a folhinha. Agora, só para finalizarmos a aula de hoje, nessa última linha aqui, vou até dar mais um espaço, para ficar bem visível. Vou utilizar a lixa de unha. A lixa de unha, eu mostrei como que eu faço, só que o jeito que eu fiz no vídeo se eu não me engano, é do dia 25, não ficou claro para todo mundo. Então, eu resolvi colocar aqui, olha só. Eu marco mais ou menos aqui a largura da pétala. Se eu quiser ela mais alta, eu deixo o espaço maior de linha, né? Entre uma linha e outra. Se eu quiser menor, eu posso também diminuir essa distância. Fiz o meu pinguinho aqui, agora eu vou posicionar a lixa nesse pinguinho, olha. Só que ela não está reta, ela não está aqui, né, na vertical, olha só. Ela tá numa inclinação. Então, vou fazer quase lá na linha de cima. Faço aqui meu contorno de um lado. Agora, eu viro a lixa. Olha só, hein? Um detalhe importante para ela ficar afunilada. Eu vou pegar, vou até mostrar melhor aqui, ó. Tá vendo? Tem o mesmo pinguinho que eu utilizei como referência aqui embaixo, olha só. Ele tá aqui aparecendo pra mim. Aí eu venho, vou baixar mais um pouquinho aqui a lixa.
e faço esse contorno. Por que que eu utilizei esse pontinho como referência? Porque eu quero que essa largura aqui de baixo seja mais estreita do que essa daqui de cima, que as pétalas geralmente são assim, né? Embaixo elas são mais estreitas, vai abrindo. Aí aqui em cima, levemente, a gente emenda esse ponto, esses dois pontos aqui. Se eu quero que a minha fique cada vez melhor, eu vou fazer várias nessa linha aqui, tá? Olha só. Faço aqui, o meu pinguinho aqui de referência tem que estar aparecendo. Ó, aqui eu já fechei um pouquinho a minha lixa. Vou fazer uma pétala um pouquinho mais, não tão larga igual essa primeira. É só eu diminuir um pouco a inclinação. O pinguinho aqui de referência tá aparecendo, mas fiquei sem posição aqui. Tá? Olha só, já diminuiu. Esse aqui tava mais largo porque eu abri mais, ó. Eu inclinei mais a lixa desse jeito aqui. No outro, eu já inclinei menos, eu deixei elas mais assim, ó, levemente inclinada, tá? Aí, olha só, aqui, inclinei um pouco, essa aqui eu inclinei mais, ó. E aqui em cima, de novo, a gente dá aquela quebradinha no ângulo, porque no nosso risco de bordado, né, essa pétala em especial, a gente não vai ter o ângulo do coração. O coração é a mesma coisa, só que aí eu vou passar um pouquinho da linha, talvez. Olha, eu inclino aqui a minha lixa, do mesmo jeito que eu fiz. Fazer aqui desde baixo, a volta toda, até chegar aqui onde eu quero que seja aquele ângulo mais fechado do coração. Aí, eu vou baixar um pouquinho. Vou passar um pouquinho a linha, não tem problema. Olha só. Nesse ponto aqui, que é o ângulo que vocês viram que a gente até bordou já, eu vou passar aqui no meu imaginário uma linha. Tá? Olha só. Para ele ficar mais distribuído. Tem que ter uma linha, um ponto aqui, um ponto embaixo, mais ou menos na mesma direção, para ele ficar bem simétrico, né? Eu vou unir essas pontas, pode unir até com a própria lixa, é só devolver a lixa no lugar e passar onde faltou. Aqui, tá? Agora, eu já tenho dois pontos de referência, que é esse e esse daqui, então, eu viro a minha lixa e faço o outro lado, ó, deixando aparente esse ponto, esses dois pontos de referência. Tá? Ó, eu fiz um pinguinho aqui bem grande para aparecer bem aí no vídeo para você. Mas depois nem vai precisar fazer essa marcação tão forte. Tá bom? Esse daqui é o mesmo coraçãozinho, olha, que a gente já bordou dois, utilizando essa técnica de risco, tá? Agora, o papel também que eu falei que é ótimo para fazer, olha só. Papel de calendário que a gente não usa mais.
é ótimo. Calendário do ano passado, faz aqui a linha, como eu mostrei nesse exercício, faz algumas linhas e tenta fazer esse desenho da pétala de novo. Não é que eu tô passando esse exercício aqui para ficar a flor igualzinha que eu fiz, não é essa a minha intenção, tá? Eu só tô mostrando com mais detalhes dessa vez, primeiro para você desenvolver um pouco a coordenação, um pouco mais a coordenação motora e poder, a partir disso, fazer qualquer risco. E segundo, que muitas pessoas queriam fazer a pétala mais arredondadinha desse jeito, né? Abertinha do jeito que eu fiz, e estavam com dúvida, tá bom? Mas de maneira alguma eu quero que você se prenda a fazer o bordado igualzinho o que eu fiz. Por quê? Porque não precisa ficar igual, né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma criatividade, tem um gosto. Então é importante a gente respeitar isso também. O bordado ele é livre justamente por causa disso, porque nesse momento aqui que eu tô fazendo o risco, eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? Então, essa foi a minha aula de hoje, pra gente se soltar realmente. Depois vocês vão ver que cada vez mais se soltando com esses riscos simples, vai dar para criar peças cada vez mais maravilhosas. E eu só tenho a fazer elogios para o material que eu tenho recebido do NCI Ângela. Realmente peças muito caprichadas, muito bem feitas, com muito carinho acima de tudo. Que eu sei que o momento que a gente senta para bordar é um momento que a gente se conecta com nós mesmos, é um momento de paz, que a gente aquieta um pouco a nossa mente de tantas coisas que estão muitas vezes acontecendo e que a gente não tem o poder de mudar. Então, esse momento é um momento de paz e que ele não seja um peso, tá? Por isso que eu resolvi dar esse exercício, para que o momento de fazer o próprio risco seja um prazer e não um momento chato que a gente não consegue, que não dá certo, que nada dá certo. Não. É um momento que qualquer pessoa pode fazer e depois, aula de pontos, a gente já teve diversas. A gente pode preencher o desenho que a gente faz nessa leveza aqui com qualquer ponto que nós já vimos aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia e nos vemos na próxima aula. Um abraço.